eu não vou me estender, vou passar a palavra, em primeiro lugar, para o nosso tradutor, porque fez uma tradução também exemplar. Até os gestos ele conseguiu traduzir. Primeiro, então, ao nosso professor Marco Antônio, depois aos restantes da mesa. O desembargador Luiz Gustavo, ele falou alguma coisa que eu diria também, né? O Jean-Michel tem essa capacidade de falar com uma simplicidade muito grande, coisas que a gente vê que vão muito fundo e que fazem um perfil teórico, né? No qual a gente pode inserir uma série de questões que transcendem o assunto específico, né? Eu também gostaria muito de conversar com o Jean-Michel, colocar questões, mas eu acho que a gente poderia, em primeiro lugar, ouvir. Se vocês quiserem da mesa colocar alguma questão ou fazer alguma intervenção, um comentário, e depois passar para a plateia, né? Colocar perguntas, fazer comentários, o que vocês quiserem. Eu tenho uma pergunta. Bom dia a todos. Também quero agradecer. Eu estou escrevendo muito aqui porque eu estou pensando na questão da Antígona, né? E já aproveitei já para pegar tudo que eu preciso. Na verdade, a minha pergunta, professor Jean, é o seguinte. Como a gente viu, o autista é esse pedacinho do real, né, que defeca, que urina e que vomita. O jurista também está numa posição do impossível e, de certa maneira, também perto do real. Por que, então, a violência do direito recai especialmente no caso do autista? É essa a pergunta. Obrigado. Oui, c'est effectivement une excellente question. Pourquoi la réponse est-elle aussi violente dans le cas de l'autisme? Essa é uma excelente pergunta. Por que a violência recai exatamente nesse caso do autismo? C'est pas la première fois qu'en France, la psychanalyse est attaquée, voire violemment attaquée. Não é a primeira vez que na França a psicanálise é atacada e violentamente atacada. On pourrait même dire qu'on a l'habitude, depuis sa création, la psychanalyse est violemment attaquée. Eu até diria que desde a sua criação a psicanálise ela é violentamente atacada. On pourrait même dire que c'est rassurant, tant qu'elle est attaquée, elle est vivante. A gente pode até dizer que isso é tranquilizador. Na medida em que ela é atacada, ela está viva. Voilà. Pour autant, effectivement, c'est la première fois que le juriste se mêle de cette histoire. Mas, contudo, é a primeira vez que acontece do jurista se entrar nessa história, se meter com essa história. C'est la première fois que la psychanalyse en tant que pratique est interdite. E é a primeira vez que a psicanálise, enquanto prática, é proibida. Ça paraît incroyable. Isso parece incrível. Pas seulement la psychanalyse, E não apenas a psicanálise, mais également une pratique qui est relativement répandue en France, qui s'appelle le packing. De quoi? Le packing. Packing, c'est l'enveloppement. Je vais expliquer ce que c'est. Ah, ok. Mas não somente a psicanálise, também uma outra prática que é muito difundida na França, que é o packing. Voilà. Alors le packing, Empacotamento. voilà. Le packing en fait consiste en l'enveloppement dans un drap humide. Ele consiste num como é que se diz? O invólucro, né? Involucrar num pano úmido. Oui. Um pano úmido. Du patient en principe soit autiste, soit psychotique. No paciente, no caso, ou autista ou psicótico. Et l'idée, et en fait ça se vérifie, A ideia, e isso é verificado, c'est que vous savez que une des difficultés du patient autiste ou du patient psychotique est d'éprouver la limite du corps. Et donc cet enveloppement permettrait momentanément de refaire l'expérience des limites du corps. vocês sabem que uma das dificuldades do autista é de experimentar os limites corporais. E esse empacotamento serviria para ele poder viver esse limite do corpo. Voilà. Donc cette pratique a été également interdite du jour au lendemain.
E essa prática também foi proibida de um dia para o outro. La théorie qui sous-tendait cette pratique était également une théorie analytique. E a teoria que sustenta essa prática também é uma teoria analítica, Qui était une théorie qui a été développée essentiellement par Didier Anzieux, un psychanalyste français important. é uma teoria que foi desenvolvida por um psicanalista francês importante, Didier Anzieux, Et Didier Anzieux donc avait développé une théorie qui s'appelle le moi-peau, que desenvolveu uma teoria chamada o eu-pele, et en gros qui reprend une idée de Freud, que retoma uma ideia freudiana, comme quoi effectivement le moi est un être de surface através da qual Freud diz que o eu é um ser de superfície et qui prend appui justement sur ses limites corporelles. e que se apoia exatamente nesses limites corporais. Donc en fait, la possibilité pour l'autiste de refaire l'expérience de ses limites du corps E, de fato, a possibilidade para o autista de refazer a experiência dos limites do corpo permettrait effectivement d'expérimenter à nouveau quelque chose du moi. permitiria a ele experimentar alguma coisa da ordem do eu. Donc on voit bien, c'est toute la psychanalyse qui est interdite. Então, Pas simplement la psychanalyse lacanienne. vocês estão vendo que não foi só a psicanálise lacaniana que foi proibida, foi toda a psicanálise. C'est-à-dire toute théorie qui vise à faire l'hypothèse que il y a la possibilité de supposer un sujet. Então vocês viram que o que foi proibido foi toda a teoria que faz a hipótese de que podemos supor um sujeito. Alors, la question que pose Antonio, c'est pourquoi l'autisme vient-elle susciter une telle violence? E a pergunta que o Antônio fez foi: por que foi o autismo que suscitou uma violência desse tipo? Eh bien, c'est parce que justement, l'autisme vient interroger de façon radicale notre conception de l'humain. Justamente porque o autismo ele vem interrogar de modo radical a nossa concepção sobre o que é o humano. Effectivement, soit l'humain, c'est quelque chose qui vise à être complété, qui vise à être amélioré, qui vise à être de plus en plus performant, Ou seja, a visão de que o humano é algo que precisa ser melhorado, completado e cada vez mais com mais performance. et auquel cas, effectivement, l'autisme n'est qu'un handicap qui nécessiterait d'être comblé, Ou a visão de que o autismo seria um handicap que teria que ser preenchido, eliminado. soit effectivement l'humain c'est quelque chose de plus énigmatique, Ou a visão de que o humano seria algo mais enigmático. quelque chose sur lequel nous n'aurions pas un savoir a priori, Algo sobre o qual nós não teríamos um saber a priori, et auquel cas l'accompagnement de la souffrance autistique ne viserait pas à rééduquer, à adapter un sujet à son environnement, e nesse caso o acompanhamento do autista não visaria reeducar e a readaptar o sujeito ao meio ambiente, mais effectivement à permettre l'émergence de conditions qui fassent que le sujet accepte le monde dans lequel il vit. mas permitir a emergência de condições que permitam ao sujeito aceitar as condições na qual ele vive, Et donc, o mundo no qual ele vive. je crois qu'effectivement, c'est parce que l'autisme met en évidence qu'il y a de façon radicale deux positions sur ce qu'est l'humain, Eu acredito que é porque o autismo coloca em evidência duas posições muito radicais sobre o que é o humano, qui fait que c'est à ce moment-là et c'est sur cet enjeu-là que le législateur a accepté d'intervenir. que fez com que tenha acontecido nesse momento, produzido nesse momento a intervenção do legislador. Parce que effectivement, je veux dire, c'est pas dans le champ de la névrose, c'est pas dans le champ même de la prise en charge sociale que le législateur a accepté d'intervenir. Parce qu'après tout, la psychanalyse, pardon, excuse-moi.
Porque vocês veem que não foi no campo da neurose, não foi no campo do encargo social que o legislador aceitou intervir. Parce que le psychanalyste intervient, comme au Brésil, auprès des patients toxicomanes, auprès... Que lá na França, também como no Brasil, os analistas intervêm junto aos pacientes toxicômanos, ou avec des patients en prison. pacientes que são presos. Voilà. Mais le toxicomane, le criminel, Mas o criminoso e o toxicômano le névrosé, e o neurótico ne met pas de façon aussi radicale cette conception de l'humain en danger. mas não colocam de uma maneira tão radical em perigo essa concepção sobre o que é o humano. Voilà. L'autiste, oui. O autista, sim. Voilà. Très longtemps, l'autiste a été considéré comme un presque non-humain. Durante muito tempo, o autista foi considerado quase como que não humano. Or, effectivement, on pourrait dire qu'il reste quelque chose de cette question, de cette angoisse liée à la non-humanité de l'autiste. Então a gente pode ver que resta alguma coisa ligada a essa não humanidade do autista. Voilà. Et je crois que là encore une fois, il faut se souvenir de ce que Freud nous disait lorsqu'il proposait la phrase suivante: rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Ali a gente lembra dessa frase do Freud quando ele diz: nada do que é humano nos é estranho. Voilà. Donc c'est-à-dire que si on considère, et bien sûr je crois qu'on ne peut pas faire autrement, si on considère que l'autisme est une modalité d'être au monde, pardon. Então, se nós considerarmos que o autismo é uma forma de estar no mundo, cette modalité d'être au monde est une modalité qui nous concerne directement. essa modalidade de estar no mundo, ela nos diz respeito, ela nos concerne diretamente. Obrigado. Eu queria agradecer, porque embora eu não tenha formação psicanalítica, eu estou encantada com a densidade da tua apresentação. Assim, eu anotava aqui, porque são muitos os aspectos que me inquietaram, e antes da pergunta ou da proposta que eu quero trazer, eu fiquei aliviada de saber que nós somos sujeitos por uma suposição. Isso assim, pode ser muito óbvio para vocês que estudam a matéria, mas eu achei sensacional a tranquilidade com que você chegou nessa subjetividade. E eu não vejo aqui no Brasil ainda o autismo com essa visibilidade que ganhou na França, especialmente para que isso tenha chegado a uma decisão do Estado com a proibição. Mas nós temos... Não, é meu papá que só se passa isso. J'espère. Mas nós temos vivenciado situações muito próximas e que também dizem respeito à tentativa de pasteurizar o sujeito na sociedade. Então, nós hoje temos no Supremo ações para serem julgadas que dizem respeito à ortotanásia, à pesquisa com células-tronco. Nós temos no Judiciário questões que dizem respeito a tratamentos indicados para dependentes químicos e para usuários de drogas. Então, com essas matérias, nós temos lidado diariamente. E essa tua apresentação deixou muito claro uma tentativa que não é brasileira nem é francesa, que é uma tentativa de aniquilamento da subjetividade nessa sociedade que nós vivemos. E a diferença, que é um outro ponto que eu acho relevante aqui pensar, é que na França o judiciário não tem o papel de controle da constitucionalidade que tem no Brasil. E é uma questão jurídica. Na França, o judiciário funciona como um departamento do executivo ou do legislativo, não é, Gustavo? Então, essa matéria que foi decidida pela alta autoridade da saúde, seguramente no Brasil chegaria ao Supremo Tribunal Federal.
e que também nos remeteria à mesma questão. Quer dizer, o judiciário aqui, com o formato de poder, e o judiciário na França, com o perfil administrativo, se arvoram da arrogância de tentar enquadrar o sujeito numa rede que é o que nós vivenciamos hoje, que se divulga que a judicialização dos direitos é um avanço, e nós temos percebido, na minha visão, quase que um retrocesso. Nós temos usado o que seria um avanço do acesso à justiça para limitar a atuação do sujeito e o nascimento do próprio sujeito. Então, eu quero te cumprimentar e quiser uma colaboração que eu achava importante trazer, porque aqui a gente está discutindo psicanálise e direito, e dizer que é dificílimo mesmo ser juiz, e é impossível. Eu concordo com você, absolutamente impossível. Bem, professor, encantado com a sua fala. Bom dia a todos e todas. Eu anotei tanta coisa aqui que está até difícil organizar o pensamento. Durante a tua fala, professor, vieram algumas ideias, e uma delas é de que, da mesma maneira que a psicanálise é um saber que não se sabe, no judiciário muitas vezes se julga sem saber por que está se julgando, né? Seja em razão do inconsciente, da influência do inconsciente nas decisões, seja em razão do desconhecimento mesmo das categorias, do desconhecimento mesmo do que é a psicanálise, no caso citado na França, do desconhecimento do que é o ser, do que é o humano, né, que me parece fundamental. De modo geral, nós do judiciário, nós não temos a ideia de que ser é um verbo intransitivo, é um verbo que não necessita de um complemento. Em regra, nós temos a tendência de etiquetar as pessoas. Ele é isso, ele é criminoso, ele é um mau pai, ela é uma mãe relapsa. Então, eu achei muito bacana nessa fala também essa proposta de romper com esse paradigma etiológico, de buscar as causas, para tratar, não tratar, mas para propor condições para o fato, para o acontecimento concreto, para o ser, né? Propor condições para o ser. A minha indagação é se o autista, quando opta por não se inscrever na linguagem, na realidade, ele já não está reconhecendo a linguagem, ou seja, já não foi lançado na linguagem para poder optar por não se inscrever na linguagem. Na recusa da comunicação, não está implícito o reconhecimento da comunicação. Oui. C'est une question très très intéressante. É uma questão muito interessante. Et Lacan a déjà répondu. E Lacan já a respondeu. Donc je vais pouvoir me faire le porte-parole de Lacan. Então vou ser o porta-voz de Lacan. En ce sens que Lacan disait que l'autiste est verbeux. É qual? L'autiste est verbeux. Verbose. Ah, sim. O sentido Lacan dizia que o autista é verboso. Voilà. Alors, il faut bien comprendre le sens que le terme de verbeux a en français. É preciso entender o sentido que verbeux, verboso, tem em francês. Voilà. Em português também. Alors, on va commencer par le français. Comecemos pelo francês. Voilà. Alors, cette dimension de verbeux en français implique une parole qui serait vidée de toute subjectivité. Essa dimensão do verboso em francês, ela tem a ver com uma fala que estaria totalmente despregada de uma subjetividade. Donc, on utilise l'adjectif de verbeux lorsqu'on veut qualifier un discours qui serait un peu vide, sans grand intérêt. Então a gente chama de verboso aquele discurso que nós queremos qualificar de vazio e sem interesse. Voilà. Donc, lorsque Lacan applique le terme de verbeux à l'autiste, Então, assim, quando Lacan aplica esse termo verboso para o autista, je pense qu'il essaye de nous faire comprendre que l'autiste n'est pas radicalement hors langage.
eu acho que ele quer nos fazer entender que o autista não está radicalmente fora da linguagem. Et tu as raison lorsque tu dis que pour refuser le langage, encore faut-il qu'il ait été en contact avec lui. E você tem razão ao dizer que para recusar a linguagem é preciso, é necessário que esteja em contato com ela. Mais il a une utilisation du langage qui vise à déconnecter son utilisation de tout aspect subjectif. Mas ele tem uma utilização da linguagem que visa desconectá-la de toda relação com a subjetividade. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est tout à fait fascinant, lorsqu'on travaille avec les autistes, de voir comment ils récupèrent des formules. E é muito interessante, fascinante ver como que, quando a gente trabalha com autistas, ver como que eles recuperam fórmulas. Donc en gros, on a comme ça des autistes qui vont vous réciter les publicités qu'ils ont entendues à la radio. Então, autistas que vão recitar propagandas que eles ouviram no rádio. Ou je me souviens aussi d'un petit autiste qui passait son temps à me réciter des extraits de dessins animés qu'il regardait en faisant toutes les voix. Et très bien d'ailleurs. Eu me lembro de um pequeno autista que passava o tempo todo recitando trechos de desenhos animados conhecidos e fazendo as vozes diferentes. Donc là, on voit bien que le patient autiste n'est pas hors langage, il utilise le langage. Então a gente vê bem que o autista não está fora da linguagem, ele utiliza a linguagem. Mais il l'utilise pas pour s'adresser à l'autre. Mas ele não a utiliza para se endereçar ao outro. Donc il y a ce refus effectivement d'un langage qui serait subjectivé. Então existe uma recusa da utilização da linguagem no sentido da subjetividade. Mais en fait, il est traversé par le langage. Mas de fato ele é atravessado pela linguagem. On pourrait dire qu'il est le porte-parole. Podemos dizer que ele é o porta-fala, aí no sentido aí, ele é um jeu de mots. Non, oui. Porta-voz? Ouais, non, porte-parole. Ah, pois é, porque porta-parole a gente traduz geralmente por porta-voz. Mas ele está Non, falando porte-fala. porta-fala, porta-fala, porte-parole. Voilà, vraiment au sens fort Ouais. du terme, c'est-à-dire qu'il porte la parole de l'autre. E, no sentido forte do termo, ele porta a fala do outro. Il porte la parole de l'autre sans pouvoir identifier que c'est l'autre qui parle à travers lui. Ele porta a fala do outro sem poder identificar que é o outro que fala através dele. Et c'est là, bien sûr, tout un enjeu de la prise en charge avec le patient autiste. Pardon? Excuse-moi. Ça sera d'ailleurs un des enjeux de la prise en charge du patient autiste. Então, esse seria um dos móveis que estão em jogo no tratamento, de alguém que toma em tratamento um paciente autista. C'est-à-dire de restituer à l'autre cette parole pour que le jeu puisse advenir. Restituir ao outro a sua fala para que o eu possa advir. Eu vou colocar uma pergunta aqui, não sei se o Jean-Michel quer tratar disso, mas é uma coisa que interessa para o ponto de vista da psicanálise e talvez, eu acredito que possa interessar também para o tema que nós estamos tratando, que é o fato de... É muito interessante essa ideia, né, que ele traz de que há uma necessidade de uma suposição de sujeito. E que isso, naturalmente, a mãe produz isso, né? Essa ideia é fascinante, né? Essa pergunta, a mãe falando com o bebê, sempre em termos de perguntas, que o bebê não responde, mas que ela coloca como tal. Então ela se dirige à possibilidade de responder, né? E isso me faz pensar na prática analítica, em que Lacan vai colocar a transferência como sujeito suposto saber. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que aí tem um ponto fundamental. Merci. Obrigado. Merci. Non, mais c'est toujours très agréable d'être au Brésil. É sempre muito agradável estar no Brasil. Parce que j'ai l'impression, au Brésil, peut-être parce que je parle une langue étrangère, d'être particulièrement bien compris. Porque eu tenho sempre a impressão, quando eu estou no Brasil, talvez porque eu fale uma língua estrangeira, de ser particularmente bem compreendido. Donc, en fait, cette idée, effectivement, du sujet supposé savoir... De fato, essa ideia do sujeito suposto saber... Je pense qu'il faut l'entendre dans le cas de l'analyste.
Eu acho que é preciso entendê-la no quadro do analista, de façon un peu plus précise que Lacan ne l'avait proposé. acredito que é preciso entendê-la de uma maneira um pouco mais precisa do que Lacan a propôs. Alors c'est toujours difficile de dire que Lacan n'a pas été suffisamment précis, mais bon. É sempre difícil dizer isso, né? Que Lacan não foi suficientemente preciso. Mais je pense que... Au Brésil, oui, hein, on peut dire. on peut dire au Brésil... No Brasil podemos dizer isso. Voilà, c'est bien. Tant mieux. Donc, en fait, je crois que c'est moins un sujet supposé savoir qui est en jeu ici, Então, de fato, quando a gente fala de um sujeito suposto saber que está em jogo, mais d'un sujet supposé savoir qu'il y a du sujet. mas é um sujeito suposto saber que há sujeito. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas la question du savoir qui est en jeu dans ce cas-là. Então, vocês vejam bem que não é questão do saber que está em jogo nesse caso, C'est-à-dire ce savoir nécessaire qui est supposé par le patient au psychanalyste, ou seja, esse saber que está em jogo necessariamente na suposição dirigida ao analista, mais comment le patient peut supposer à l'analyste un savoir sur son supposé sujet. mas a suposição que o analisando pode fazer em relação ao analista, no sentido de que ele tenha um saber sobre o sujeito suposto nele. C'est-à-dire que, en gros, le psychanalyste serait celui qui serait capable de supposer, au-delà des symptômes, des inhibitions, de l'angoisse, de tout ce que vous voulez, Então, o analista seria aquele que seria capaz de supor, para além dos sintomas, inibições e angústias e tudo mais que vocês pensarem, l'existence d'un sujet possible. a existência de um sujeito possível. Donc c'est celui qui, séance après séance, et Dieu sait si c'est difficile, E Deus é? si c'est difficile, Então o analista é aquele que sessão após sessão, e Deus sabe o quanto isso é difícil, que malgré les difficultés dans lesquelles le patient peut être pris, apesar das dificuldades nas quais o paciente pode estar enredado, le sujet peut advenir o sujeito pode advir et peut choisir effectivement un autre mode de rapport au monde. e pode escolher efetivamente um novo modo de relação com o mundo. Je pense que le juge est à peu près dans la même situation. O juiz está frequentemente confrontado com situações extremamente violentas. C'est-à-dire des situations souvent qui en mettent plein la vue. Qui en mettent plein la vue. Tu sais, en mettre plein la vue, c'est-à-dire remplir le regard, être fascinante. Aveugle? Non, non, mettre plein la vue, c'est fascinante. Ele está normalmente, muitas vezes, confrontado com situações fascinantes, o juiz. Et effectivement, un des travail que devra faire le juge, je pense, Eu acho que um dos trabalhos que o juiz deve fazer, eu acredito, ça serait effectivement de faire un pas de côté par rapport à cette dimension fascinante de l'acte, de faire un pas de côté, seria de manter-se um pouco ao lado fascination, dessa fascinação, pour pouvoir effectivement entendre, au-delà de l'acte, une histoire, un sujet, para ouvir, para além do ato, algo da ordem de um sujeito. Et là aussi, donc, ça serait le sujet supposé savoir qu'il y a du sujet au-delà de l'acte. E ali também estaria ocorrendo o quê? Um sujeito, supor um sujeito, pardon. Un sujet supposé savoir Um sujeito suposto saber, um sujeito suposto saber que há sujeito au-delà de l'acte. para além do ato. C'est clair? E portanto, donc le sujet n'est pas que ça. Non, oui, exactement. Le sujet n'est pas que ça. E aí o sujeito não é reduzido apenas ao ato, como ele já tinha falado antes. C'est bien, merci. Uma questão: como que essa matéria foi parar na alta autoridade de saúde? Quem levou isso para lá? Quem foi motivado pelo quê? Alors,
En ce qui concerne, je crois avoir compris a question. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Não, como que isso chegou a julgamento? Como foi posto para a alta autoridade? Foi por vontade? Alguém levou os médicos, questionaram? Alors, il y a deux groupes qui ont, Dois grupos qui ont porté cette décision. que levaram essa decisão. Un groupe de familles d'autistes. Grupo de famílias de autistas. Voilà. Donc qui ont soutenu l'idée que les techniques psychanalytiques, que sustentaram a ideia de que a técnica psicanalítica en gros, faisaient perdre du temps et ne résolvaient absolument pas la problématique autistique. faziam perder muito tempo e não resolviam de modo algum a problemática do autista. On peut le comprendre, comme je le disais tout à l'heure, en ce sens que certains psychanalystes ont été particulièrement maladroits. A gente pode entender algo disso porque eu já falei que alguns analistas foram particularmente desajeitados nessa como se colocaram. En disant qu'effectivement, je veux dire, tout de la problématique autiste pouvait être réduite à un environnement maternant insatisfaisant. Bon. On peut comprendre qu'effectivement, ces familles-là, à partir de là, aient préféré qu'on dise que c'était un handicap et que la théorie psychanalytique n'avait rien à voir là-dedans. Então, quer dizer, na medida em que alguns analistas colocaram aquela questão, como eu disse, que a mãe era responsável e que o meio ambiente era responsável, a gente entende que certas famílias tenham querido sair desse registro e ido para outro lugar. Bien sûr, bien sûr. Et on peut dire que ces familles de patients autistes étaient soutenues de façon extrêmement forte par les recherches en neuropsychologie. Agora, ocorre que essas famílias elas foram sustentadas pelo lado dos pesquisadores de neurologia, de neuropsychologie. Puisque il y a quelques mois avant cette interdiction de la haute autorité de la santé, alguns meses antes dessa interdição da alta autoridade de saúde, il y avait eu déjà un premier tremblement dans le monde de la thérapie en France. Houve primeiro tremor no mundo da terapia. En ce sens qu'il y avait eu un rapport qui avait été rendu sur l'évaluation des thérapies. Porque tinha havido relatório que foi feito sobre a avaliação das terapias. Donc ce rapport était extrêmement critique par rapport à la psychanalyse. E esse relatório ele era extremamente crítico em relação à psicanálise. Bien sûr, vous vous doutez que ce rapport n'avait pas été fait en collaboration avec des psychanalystes. Hein. E é claro que esse relatório não foi feito em colaboração com os psicanalistas. Voilà. Donc c'est l'INSERM qui avait mis en place une étude. É o INSERM exatamente o quê? C'est l'Institut National da Science Médicale. Enfin bon, Ação em Recherche Médicale. Ouais. Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Médicas foi que fez o relatório. Et donc ce rapport montrait que, en gros, la seule thérapie qui était efficace, c'était les thérapies cognitivo-comportementales. E a conclusão desse relatório era de que as únicas terapias eficazes eram as cognitivo-comportamentais. Voilà. Ce rapport n'est pas resté très longtemps sur le site internet de l'INSERM. Esse relatório não ficou muito tempo no site do INSERM. Parce qu'en fait, je veux dire, il y avait de tels biais dans l'enquête et dans la recherche que scientifiquement, ça ne tenait pas. Quel biais? Des biais, c'est-à-dire des erreurs. Ah, porque nesse relatório tinha tantos erros que não podia se sustentar. Então ele ficou pouco tempo e tiraram. Mais on pourrait dire que c'était le premier coup de boutoir, tu sais, le premier coup qui avait été porté à la psychanalyse. Então, agora a gente pode dizer que esse foi o primeiro golpe que a psicanálise sofreu. Et un an plus tard, E ano depois, on pourrait dire que s'appuyant sur cette pseudo-étude,
apoiando-se sobre esse pseudo-estudo, répondant aux pressions des groupes familiaux, respondendo às pressões dos grupos familiares. la haute autorité de la santé faisait cette réponse. A alta autoridade da saúde fez essa resposta. Mais c'est pour ça que je disais que je pense que le juriste a cédé sur sa fonction là. E é por isso que eu creio que o jurista cedeu em relação à sua função. En ce sens que c'est vraiment des lobbies, c'est vraiment des groupes de pression qui ont réussi à Porque foram realmente lobbies, grupos de pressão que conseguiram, voilà, qui ont réussi à établir cette décision. conseguiram estabelecer isso. E esse vídeo, esse vídeo que apareceu, vídeo que tem um escândalo na internet. Ah oui, mais c'est la même période. Lembra? Ouais, c'est la même période. Eu perguntei para ele sobre um vídeo que passou nessa época na internet, que foi um grande escândalo, né? Foi feito um vídeo para criticar a psicanálise dos autistas e isso circulou no mundo inteiro, né? E ele disse que foi na mesma época. Esse vídeo apareceu na mesma época. Eu queria submeter uma questão ao professor que talvez tenha alguma similitude com o tema do autismo, o tratamento que se dá ao autismo. Aqui no Brasil, temos duas situações em que o Ministério Público ingressa no Judiciário para que o Judiciário obrigue pessoas a submeterem a determinados tratamentos médicos. Isso acontece no caso das comunidades indígenas, em que o índio está precisando de algum tratamento médico, mas a sua cultura não permite, por exemplo, a transfusão de sangue ou uma cirurgia. O Ministério Público ingressa com ação para que o juiz obrigue o índio a ser submetido a tratamento. E temos também uma situação parecida com uma religião chamada Testemunhas de Jeová, que não aceita a transfusão de sangue, é proibida a transfusão de sangue, e o Ministério Público ingressa com uma medida judicial para que o juiz obrigue o paciente Testemunha de Jeová a ser submetido à transfusão. O judiciário normalmente decide da seguinte maneira: se se tratar de um paciente adulto, reconhece a autonomia de vontade do paciente em não se submeter a tratamento médico e rejeita a postulação, o pedido do Ministério Público. Se se tratar de paciente criança, o judiciário concede a medida para submeter a criança ao tratamento, porque não reconhece a autonomia de vontade na criança. Se o senhor vê alguma similitude com o autismo, na medida em que, pela sua exposição, o autismo seria uma deliberação própria de não se inscrever na linguagem. Ou seja, se o autista teria essa deliberação de não se inscrever na linguagem, ele já demonstraria uma autonomia de decisão com relação a ser submetido a tratamento psicanalítico ou não. O senhor vê alguma similitude? Ouais, c'est une question extrêmement difficile, en ce sens que É uma questão muito difícil, no sentido de que le choix que l'on essaye de penser dans l'autisme, le choix que la psychanalyse essaye de penser dans l'autisme, porque a escolha que a psicanálise tenta pensar no caso do autismo c'est pas un choix conscient. não é uma escolha consciente. Voilà. C'est pas le choix que le témoin de Jéhovah peut faire lorsqu'il dit non, je refuse la transfusion. Não é a mesma escolha que um testemunha de Jeová Não. diz quando ele diz eu não quero fazer a transfusão. Voilà. C'est un choix qui est beaucoup plus complexe et que Freud avait très tôt dans son œuvre pressenti
E que é uma escolha complexa e que Freud pressentiu muito cedo na sua obra, lorsqu'il parlait en fait du choix inconscient de la névrose. quando ele falou da escolha inconsciente da neurose. En gros, qu'est-ce qui fait que c'est plutôt ce type de symptômes ou plutôt ce type de comportement qui va être développé plutôt qu'un autre? O que faz com que, em última análise, né, para cada sujeito, seja um certo tipo de sintoma ou outro que vai se desenvolver em cada caso. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que le sujet va choisir en toute liberté, Ou seja, não é uma escolha que o sujeito vai fazer com toda a liberdade, c'est pas quelque chose qui relève d'un choix conscient et délibéré, não é uma escolha que o sujeito faça conscientemente de forma deliberada, c'est quelque chose qui est à la fois surdéterminé é uma escolha que é ao mesmo tempo sobredeterminada et pour autant choisi, ou en tout cas consenti. e, contudo, escolhida ou pelo menos consentida. Voilà. Donc c'est ça, c'est cette difficulté-là. Je crois pas qu'on puisse faire le parallèle entre ce refus de la transfusion sanguine et le patient autiste n'est pas en capacité de dire c'est ça ou c'est ça. Não podemos fazer, acredito, essa comparação com a questão da transfusão de sangue. O paciente autista não está numa posição de escolher c'est ça ou c'est ça. Oui. É isso ou é aquilo. Voilà. Si ce n'est que les patients autistes qui à un moment choisissent de s'inscrire dans le langage et qui témoignent de ce qu'a été leur vie avant qu'ils puissent parler, A não ser no caso em que a gente tenha um sujeito autista que entrou na linguagem e que possa dar testemunho daquilo que foi a sua vida antes disso acontecer. témoignent de façon régulière de la violence qu'a pu être pour eux les techniques d'éducation qui leur ont été imposées. E esse autista, ele vai dar o testemunho da violência frequente e grande a qual ele foi submetido Par les méthodes éducatives. pelos métodos educativos. Voilà. Ça, ils peuvent témoigner, mais on pourrait dire dans l'après-coup. Isso ele vai poder dar testemunho, mas só depois, Ah, a posteriori. Et lorsqu'ils ont fait le choix à un moment de s'inscrire dans le langage. E apenas quando eles já fizeram uma escolha de entrar na linguagem. Mais absolument pas lorsqu'ils sont effectivement dans cette position autistique, qui est une position paradoxale de sujet, mais qui est quand même une position de sujet. Mas de modo algum, quando ainda estão nessa posição autística do sujeito, que é uma posição paradoxal do sujeito. Il y a un très joli petit livre qui est sorti en France il y a 1 an et demi, pour ceux qui lisent le français, Existe livrinho muito bonito que saiu há pouco tempo e que eu recomendo para quem lê em francês, qui s'appelle justement Les paradoxes de l'autisme. que se chama Os Paradoxos do Autismo. Voilà. Et effectivement, où il y a plusieurs auteurs qui s'intéressent à cette position paradoxale Onde há muitos autores que se interessam nessa posição paradoxal d'un sujet de um sujeito qui ne serait pas inscrit totalement dans le langage. que não seria totalmente inscrito na linguagem. D'ailleurs, c'est un sujet que Lacan avait pressenti dans le séminaire 10, le séminaire sur l'angoisse. É um sujeito que o Lacan pressentiu no seminário sobre a angústia, seminário 10, Lorsqu'il parle du sujet de la jouissance et où il rajoute en fait si cela a un sens. quando ele falou do sujeito do gozo, e ele acrescentou, será que isso tem sentido falar de um sujeito do gozo? Mas o Michel está dizendo que foi um pressentimento do Lacan, desse sujeito do autismo. Et la dame avait une question. Ouais. Podem perguntar. Non, j'ai pas compris. Eu vou
Você pode refazer a pergunta no microfone, porque tem um outro auditório. Deixa eu só, ideia- por favor, comunicar a presença do nosso diretor-geral aqui da Escola da Magistratura, desembargador Sérgio Verani, que veio prestigiar aqui o nosso fórum, e também avisar que tem outro auditório transmitindo, por isso que é importante fazer a pergunta no microfone, senão o outro auditório não vai escutar. Pensando na questão da introdução, ou do ser na linguagem, né, como psicanalista, pensando nisso, seria o mesmo que pensar a permanência desse ser no princípio do prazer? Permanência dele no princípio do prazer? Je crois pas qu'on soit simplement du côté du principe de plaisir, en ce sens que les manifestations... Excuse-moi. Eu não creio que nós estejamos apenas no registro do princípio de prazer, porque as manifestações, Les manifestations cliniques que nous montre l'autiste indiquent souvent qu'il y a une souffrance extrêmement violente. as manifestações clínicas do autista nos indicam frequentemente que há sofrimento muito violento. Si c'était une technique pour maintenir le principe de plaisir, on doit bien conclure à ce moment-là que c'est une technique qui est extrêmement inefficace. Se for uma técnica no sentido de manter-se no princípio de prazer, nós devemos concluir que é uma técnica muito ineficaz. Parce que si vous avez déjà travaillé avec des autistes, vous avez pu voir combien l'autiste est facilement intrusé par notre présence. Se vocês já trabalharam com autistas, vocês podem perceber como que ele muito facilmente, ele vive a nossa presença como uma intrusão. Voilà. Combien le fait de s'adresser directement à lui est quelque chose qui peut être vécu comme insupportable. O fato mesmo de nos dirigirmos a ele pode ser vivido como algo insuportável. Moi, je fais plutôt l'hypothèse que il y a chez l'autiste une impossibilité de perdre un certain nombre d'objets qui lui permettraient de devenir totalement sujet. Eu faço a hipótese de que no autista existiria a impossibilidade de perder certo número de objetos Qui lui permettrait de devenir sujet. que permitiriam a ele tornar-se sujeito. Vous savez, je crois qu'on peut comprendre ça si on fait la différence entre ce qui relève de l'objet autiste, de l'objet autistique et de l'objet transitionnel. A gente poderia aí fazer alguma distinção entre aquilo que tem a ver com o objeto autístico e o objeto transicional. L'objet transitionnel, vous savez ce que c'est, hein, c'est cet objet que l'enfant va promener partout avec lui. O objeto transicional, vocês sabem o que é? Aquele objeto que a criancinha vai ficar carregando o tempo todo com ela para todo lado. Et qu'il va maltraiter. E que ela vai maltratar o objeto. Non seulement il va le maltraiter, mais il va expérimenter la toute-puissance de l'adulte à travers le mauvais traitement qu'il va faire subir à l'objet transitionnel. Vai maltratar e vai vivenciar a onipotência do adulto, fazendo com que esse objeto sofra nas mãos dela. Puisque une fois que le petit lapin aura perdu son œil ou son oreille, Quando o coelhinho perder a orelha ou o olho, l'enfant va arriver, il va donner ça à ses parents en lui disant « répare ». a criancinha pega aquele coelhinho espedaçadinho e vai levar para os pais e dizer, agora conserta. Voilà. Et à ce moment-là, bien sûr, on va recoudre l'oreille, l'œil. Aí a gente vai costurar a orelha, o olhinho. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on voit comment l'enfant, à la fois, maintient une espèce de permanence à travers cet objet, mais c'est aussi un objet qui vient interroger la toute-puissance de l'autre. Então, é interessante ver como é que esse objeto está em permanência com a criança,
por um lado, né, transicional, e por outro lado, ele é um objeto que vem permitir à criança interrogar a potência do outro, do adulto. Donc on voit bien qu'avec cet objet transitionnel, c'est quelque chose qui peut être à la fois détruit, retrouvé. On peut jouer effectivement sur les modalités de la perte. O objeto transicional, então, é interessante que a gente pode ver que nele há um jogo com as modalidades da perda. Ele pode ser perdido, encontrado, jogado fora. C'est absolument pas le cas avec l'objet autistique. E esse não é de modo algum o caso no caso do objeto autístico. Vous avez, pour ceux qui ont travaillé avec des enfants autistes, vous avez vu qu'il est impossible, si ce n'est dans une violence extrême, d'enlever, d'extraire cet objet autiste à l'enfant. O autista, quem trabalha com autista vê que é impossível tirar o objeto da criança autista, a não ser que seja com uma violência extrema. Il n'y a pas de jeu avec cet objet-là. Não existe jogo com esse objeto. L'objet transitionnel est une partie de non-moi en moi. O objeto transicional é uma parte do não eu no eu. C'est une des définitions que Winnicott donne, hein, c'est-à-dire la première possession non-moi. É a definição que o Winnicott vai dar. É a primeira posse não eu. L'objet autistique, c'est une partie de moi. E o objeto autístico é uma parte do eu. Et enlever l'objet, c'est arracher une partie du moi. E tirar o objeto é arrancar uma parte do eu. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, dans le cas de l'autisme, on est du côté de la non-constitution des objets partiels. Por isso que eu acho que no caso do autismo nós estamos do lado da não constituição dos objetos parciais. C'est-à-dire que Lacan pouvait dire que le psychotique, l'objet petit a, il l'a dans la poche. O Lacan, por exemplo, vai dizer que o autista... Non, Non. le psychotique. Le psychotique, pardon. O Lacan vai dizer que o psicótico ele tem no bolso o objeto A. Voilà. Ça veut dire qu'en gros, il fait plus tout à fait partie de lui, mais il l'a pas complètement perdu. Isso quer dizer o quê? Que ele não é mais completamente parte dele, mas ele também não o perdeu. Voilà. Está no bolso. On pourrait dire que dans le cas de l'autisme, cette idée de perte n'existe même pas. E nós podemos dizer que no caso do autista, essa ideia de perda nem mesmo existe. Voilà. C'est pour moi, vous voyez, c'est ça qui est en jeu, plus que la tentative de maintenir un état où le narcissisme primaire ne serait pas entamé, en fait. Caso a gente tem que pensar que o narcisismo primário ainda não foi entamé. Non, c'est plus la question de la perte de l'objet que quelque chose où le narcissisme ne serait pas entamé. Assim, não seria tanto o caso de objeto perdido, mas sim o caso de que o narcisismo primário ainda não foi entamé, Entamé, abîmé. Sim, ainda não foi atingido, né? C'est vrai que il y a de nombreuses propositions pour essayer de rendre compte de l'autisme. É verdade que existem uma série de proposições que tentam dar conta do autismo. Mon intime conviction, comme on dirait chez les juristes, A minha íntima convicção, como poderíamos dizer aqui com os juristas, c'est que l'autisme ne peut pas être rangé dans le champ des psychoses. é que o autismo não pode ser colocado na mesma prateleira das psicoses. Voilà. La pratique clinique que j'ai à la fois avec des patients psychotiques et à la fois avec des patients autistes m'amène à faire une différence assez importante entre les deux. A minha experiência com pacientes autistas e pacientes psicóticos me leva a fazer uma grande diferença entre eles. Voilà. Tout à l'heure, je rappelais la proposition de Lacan qui disait que l'objet petit a, il l'avait dans la poche. Agora há pouco falava dessa afirmação de Lacan, de que o objeto A,
o psicótico tem ele no bolso. Non. C'est, je crois, cliniquement extrêmement intéressant de le penser en ces termes-là. Parce que le psychotique, effectivement, il se défend contre un objet qu'il n'a pas complètement perdu. Então é interessante fazer uma articulação com isso, porque o psicótico ele se defende de um objeto que ele não perdeu completamente. Pour ceux qui ont travaillé dans les hôpitaux psychiatriques, on voit bien que les patients hallucinés, les patients psychotiques hallucinés, Quando a gente trabalha em hospital psiquiátrico, a gente vê que os pacientes alucinados trouvent des modalités pour tenir leur voix à distance. encontram modalidades para manter a voz à distância. Moi, quand j'étais jeune à l'hôpital psychiatrique, on voyait, Quando eu era jovem no hospital psiquiátrico, quand on voyait des personnes se déplacer avec des transistors collés à l'oreille, quando a gente via que tinha pessoas andando no hospital com um radinho colado no ouvido, on savait qu'ils étaient hallucinés. a gente sabia que eles eram alucinados. Bon, aujourd'hui, tout le monde se balade avec des trucs dans les oreilles. C'est difficile de savoir qui est halluciné et qui l'est pas. Hoje em dia que todo mundo tem o fone de ouvido, é difícil saber quem é alucinado e quem não é. Bon, mais à cette époque où ça n'existait pas encore, Na época em que isso ainda não existia, c'était facile, effectivement, quand on voyait un patient se balader dans l'hôpital avec un transistor collé à l'oreille, de savoir qu'il essayait de venir situer ses voix quelque part. era fácil de ver que o paciente psicótico estava tentando, com aquele radinho colado no ouvido, situar essas vozes Quelque part. em algum lugar. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que d'être confronté comme ça à ces voix qui sortent du réel, Então, tentando, de preferência, não ser confrontado com essas vozes que aparecem em todos os lugares no real, il tentait de venir les circonscrire dans un lieu particulier. ele tentava circunscrever essas vozes num lugar particular. Vous avez lu sans doute les mémoires d'un névropathe de Schreber. Sem dúvida, vocês leram o livro do Schreber, Memórias de um Neuropata. Schreber lui-même raconte comment, quand il est envahi par ses voix, il utilise des dispositifs qui permettent de venir enchaîner ses voix. O Schreber conta no livro dele que toda vez que ele é invadido pelas vozes, ele utiliza mecanismos para afastar essas vozes. Il dit par exemple qu'il se met à jouer du piano ou qu'il récite des poésies. Então ele vai tocar piano, ele vai recitar poesias. Donc en gros, on pourrait dire que dans cette situation-là, le patient psychotique tente de trouver des solutions pour venir essayer d'éloigner un tout petit peu cet objet qu'il a perdu en partie, mais pas totalement. Então a gente pode ver que nesses casos o paciente psicótico está tentando afastar esse objeto que ele perdeu, mas não totalmente. On pourrait dire qu'à ce moment-là, le psychotique crée ce qu'on pourrait appeler un dompte-voix. A gente pode dizer, inclusive, que o psicótico nesse momento está criando algo como domar, algo que doma a voz, doma no sentido de domar, domador. Voilà. C'est absolument pas le cas avec l'autiste. Isso não é de modo algum o caso com o autista. C'est-à-dire que dans le cas de l'autisme, on voit très bien qu'il y a chez lui à la fois un intérêt très fort pour l'environnement. Il existe chez lui un intérêt très fort pour l'environnement, une sensibilité extrême à l'environnement. A gente pode ver que no caso dele existe um interesse muito grande no meio ambiente, uma sensibilidade muito grande para o meio ambiente, Qui s'exprime effectivement dans une hypersensibilité et une réponse toujours extrêmement exacerbée par rapport à un changement dans l'environnement sonore ou visuel. que se expressa por uma hipersensibilidade a qualquer mudança no meio ambiente, qualquer mudança sonora no ambiente. En gros, on peut dire que chez l'autiste, cette perte première, ce début de perte, ce début d'aliénation, A gente pode dizer que no caso do autista, esse início de perda e esse início de alienação n'est pas quelque chose qui a débuté. é alguma coisa que não começou.
En gros, il n'y a pas la perte de la voix, il n'y a pas la perte du regard, il n'y a pas la perte des objets primordiaux. A gente pode dizer que não houve a perda da voz, a perda de qual? De la voix, du regard, enfin des Da voz, do olhar, a perda dos objetos primordiais. C'est pour ça que on voit souvent l'enfant autiste dans un rapport extrêmement étrange à l'oralité. É por isso que a gente vê muitas vezes o autista numa relação muito estranha com a oralidade, Extrêmement étrange à l'analité, extremamente estranha com a analidade. mais également par rapport à l'environnement sonore ou par rapport à l'environnement visuel. Mas também em relação ao meio ambiente sonoro ou visual. Et l'autiste ne va pas trouver de lui-même ces solutions qui permettent de tenir à distance ces sensations. Ele não consegue encontrar por ele mesmo soluções que permitam manter à distância essas sensações. Quand j'étais un jeune clinicien, il y a bien longtemps maintenant, Quando eu era jovem clínico, isso já tem muito tempo hoje, j'ai commencé à travailler avec des patients autistes. eu comecei trabalhando com pacientes autistas. Bien sûr, j'y comprenais rien. E é claro que eu não compreendia nada. Voilà. Bon. Si ce n'est que il y a un autiste qui m'a permis de comprendre une chose extrêmement importante. E foi autista que me permitiu entender uma coisa muito importante. C'était un petit garçon avec qui je peignais. E era menininho com quem eu ficava pintando. Comme je ne savais pas quoi faire, je me suis dit peindre ou autre chose. Como eu não sabia o que fazer, eu ficava pintando, fazendo alguma coisa. Donc, en fait, ce dont je m'étais rendu compte, c'est que ce petit garçon, par moment, manifestait une espèce de, comment dirais-je, de jubilation. E eu me dei conta de que, em tempos, esse menininho manifestava uma espécie de júbilo. Alors donc, bien sûr, en tant que névrocentré, j'essayais de comprendre, effectivement, qu'est-ce qui faisait jubiler ce petit garçon. Névrocentré, centré sur la névrose. Então, enquanto alguém que é neurótico centrado, eu tentei entender o que fazia com que essa criança ficasse com aquele júbilo de vez em quando. Alors je regardais si c'était quand il avait terminé le dessin, Ficava olhando se era quando ele terminava o desenho, si c'était en rapport avec une couleur. se tinha a ver com alguma cor que ele estava usando. Bon, enfin voilà. Tout un tas de choses qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Eu comecei a ver uma opção de coisas que não tinham nenhum interesse. Et j'ai mis des mois à comprendre Eu levei meses para compreender que ce petit garçon, en fait, jubilait lorsque les pots de peinture étaient vides. ele entrava em júbilo quando o pote de tinta ficava vazio. En gros, ce petit garçon ne peignait pas, A grosso modo, quer dizer, na verdade, esse menininho não pintava. il faisait des pots de peinture vides. Ele esvaziava os potes de tinta. Voilà. Mais c'est tout à fait intéressant, justement, pour comprendre ce que peut être l'être au monde autiste. Isso é muito interessante. Talvez a gente possa compreender o que é, com isso, ser no mundo do autista. Le monde autiste, c'est un monde de trop-plein. O mundo do autista é um mundo pleno demais. Voilà. Et en fait, faire des pots de peinture vides, créer un évidement dans le monde. Era uma tentativa, uma possibilidade de criar esvaziamento no mundo. Et là, vous rappelez sans doute de ce que Lacan dit dans le séminaire 7 sur le vase. E aí vocês devem estar fazendo alguma relação com o que o Lacan diz no seminário 7 sobre o vaso. Ben, en gros, le vase, nous dit Lacan, c'est donner une forme au vide. O vaso, diz Lacan, é dar uma forma ao vazio. Ben, même chose pour ce petit patient autiste qui passait son temps effectivement à faire des pots de peinture vides, à créer du vide dans le monde. É a mesma coisa por esse menininho autista que passava o tempo dele esvaziando os potes de tinta e criando vazio. Et c'est pour ça qu'on peut aussi comprendre la fascination que les enfants autistes ont par rapport à l'eau. A gente pode entender também o fascínio que essas crianças autistas têm em relação à água. Vous savez, on peut passer des heures avec des enfants autistes à remplir des verres, à A gente vider. pode ficar horas com eles brincando de esvaziar e encher os copos.
Voilà. Et donc, effectivement, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est moins un jeu avec l'eau qu'une possibilité d'expérimenter que quelque chose peut se vider. O que eles estão fazendo ali é muito mais do que ficar brincando com a água, é experimentar a possibilidade de esvaziar. Même chose avec ces petits patients, vous savez, quand ils arrivent dans le bureau et qu'ils vident le coffre à jouer. On a tous un coffre à jouer dans notre cabinet. A mesma coisa no consultório, quando eles chegam, eles font quoi? Ils vident le coffre. Eles pegam o lugar onde a gente guarda os brinquedos e eles esvaziam esse baú, né? Baú de brinquedos. Alors moi, j'ai longtemps pensé, maladroitement, qu'ils étaient à la recherche d'un objet. Eu sempre pensei, assim, completamente equivocado, que estavam procurando algum brinquedo. Ce qui était effectivement, encore une fois, une interprétation névrotique. O que é, de fato, uma interpretação neurótica. Ah, le névrosé pensant effectivement qu'il y a un objet qui pourrait être recherché. Porque o neurótico pensa, efetivamente, que há um objeto que pode ser procurado. Voilà. Mais non. Ce que font ces petits patients, c'est qu'ils font des coffres vides. O que esses meninas fazem é esvaziar o baú. Voilà. Là encore une fois, je veux dire, l'idée c'est l'idée de l'évidement. A ideia do esvaziamento. Voilà. Et vous voyez, ça c'est pour moi le prototype du fonctionnement autiste qui n'est absolument pas en rapport avec le prototype du fonctionnement psychotique. Para mim, esse é o protótipo do funcionamento do paciente autista, que não é o mesmo funcionamento do paciente psicótico. Alors, cette question, c'est une question importante et tout à l'heure je disais que ça me semblait être un point de contact entre le magistrat et le psychanalyste. Essa é uma questão que eu considero importante. Eu dizia há pouco que eu acho que ela é ponto de contato entre o magistrado e o psicanalista. Si on part du psychanalyste qui va nous servir de modèle, Se a gente parte do psicanalista para nos servir de modelo, contrairement au thérapeute cognitivo-comportemental, contrariamente ao terapeuta cognitivo-comportamental, le psychanalyste, c'est celui qui va tenter de ne pas réduire le patient à son symptôme. o analista é aquele que vai tentar não reduzir o paciente a seu sintoma. La grande ligne de fracture entre la pensée cognitivo-comportementale et la psychanalyse, A grande linha de fratura entre o cognitivo-comportamental, a teoria, né, e a psicanálise, c'est la place que l'on va donner aux symptômes. é o lugar que se vai dar ao sintoma. Dans le cas de la thérapie cognitivo-comportementale, le symptôme, c'est ce qu'il convient d'enlever, d'éradiquer. No caso do cognitivo-comportamental, o sintoma é aquilo que deve ser retirado, erradicado. Non. Dans le cas de la psychanalyse, le symptôme est vécu comme une formation de compromis, nous dit Lacan. Freud, pardon. Pardon? Formação de compromisso. Oui. No caso da psicanálise, o sintoma é alguma coisa que deve ser considerado como uma formação de compromisso, Voilà. no caso, como Freud coloca. Donc c'est à partir de là l'idée que ce symptôme, c'est pas quelque chose qui est simplement embarrassant. Então, isso quer dizer que o sintoma não é apenas alguma coisa que causa dificuldades e embaraços, Ce qu'elle est souvent, e que frequentemente ele faz isso, mais c'est aussi quelque chose qui a un sens. mas é também algo que tem um sentido. Et à partir de là, l'idée c'est que ce sens, une fois qu'il pourra être rétabli, A partir daí, a ideia de que esse sentido possa ser restabelecido, le symptôme n'aurait plus de raison d'être. e aí, nesse momento, o sintoma não teria mais nenhuma razão de existir. L'idée, effectivement, ce serait que le symptôme, ça serait une modalité de répondre à une question auquel le sujet est incapable de répondre. Porque a ideia é que o sintoma é uma forma de responder a uma questão a qual o sujeito não tem condições de responder. Une fois que cette question a été posée dans des termes corrects, Uma vez que essa questão foi colocada em termos corretos, une fois qu'un jugement a été posé sur ces modalités pulsionnelles qui avaient été refoulées,
uma vez que juízo foi feito em relação a essas modalidades pulsionais que foram recalcadas, alors le symptôme peut disparaître. nesse momento o sintoma pode desaparecer. On peut, je pense, utiliser ce modèle pour le transférer à la question de l'acte criminel. Acho que a gente pode pegar esse modelo e transferi-lo para a questão do ato criminoso. Freud a écrit un petit texte, bien sûr, que vous connaissez, qui est un texte essentiel pour la psychologie criminelle. Freud escreveu breve texto que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é texto essencial para a psicologia criminal. C'est un texte de 1916 qui s'appelle de quelques types de caractères mis en évidence par le travail analytique. É texto de 1916 chamado Alguns tipos de caráter colocados em evidência pelo trabalho analítico. Et dans ce texte, il met en évidence ce qu'on pourrait appeler une typologie criminelle. Nesse texto, ele evidencia uma certa tipologia criminal. Et il y a un criminel qui intéresse particulièrement Freud, qu'il appelle le criminel par sentiment de culpabilité. E existe tipo de criminoso que interessa particularmente a Freud, que é o criminoso por sentimento de culpa. Alors ça, c'est une hypothèse freudienne qui est extrêmement intéressante, et particulièrement dans le cas de l'adolescent. Essa é uma hipótese freudiana extremamente interessante, e muito especialmente no caso do adolescente. L'hypothèse freudienne est la suivante. A hipótese de Freud é a seguinte: le sentiment de culpabilité chez un certain type de criminel ne serait pas consécutif à l'acte. O sentimento de culpa, especialmente em alguns tipos de criminosos, não seria ele consecutivo ao ato, comme on pourrait le penser de façon la plus évidente possible, como nós poderíamos pensar de uma maneira assim muito evidente, mais précéderait l'acte. Mas, ao contrário, ele precederia o ato. Et là, Freud fait une hypothèse extrêmement brillante. Aí Freud faz uma hipótese extremamente brilhante, puisqu'il dit le passage à l'acte serait une tentative de venir donner un sens à ce sentiment de culpabilité taraudant. A ideia do Freud é qual? É de que esse ato criminoso seria uma tentativa, seria uma passagem ao ato, na tentativa de dar um sentido ao sentimento de culpa muito forte, muito intenso. Alors, on voit bien là qu'on retrouve, je dirais, les solutions de mes patients psychotiques de tout à l'heure. C'est-à-dire que le patient psychotique... Pardon. Quel paciente? Tu sais, le patient psychotique qui écoutait la radio. Então, aí a gente pode fazer uma relação com esse paciente psicótico que eu falava há pouco, do rádio. No psicótico, há essa tentativa de localizar a voz que o invade. Dans le cas du criminel dont nous parle Freud, no caso do criminoso de que fala Freud, on pourrait dire que le passage à l'acte serait une tentative de créer un porte-manteau sur lequel on viendrait accrocher la culpabilité qui était déjà existante. A passagem ao ato seria a tentativa de colocar porte-manteau, Enfin, d'accrocher, enfin, de créer... cabide, cabideiro, aonde o criminoso iria pendurar o seu sentimento de culpa. Voilà. Não é isso? Donc, venir localiser, venir créer, venir localiser la culpabilité. Alors, Freud nous dit... no mesmo sentido, vir a localizar a culpa. Voilà. Freud nous dit, bien sûr, tous les criminels ne sont pas criminels par sentiment de culpabilité. E Freud vai dizer, nem todos os criminosos são criminosos por sentimento de culpa. Il existe aussi, nous dit-il, des criminels qui vont être, au contraire, extrêmement éloignés de ce sentiment de culpabilité. Existem criminosos que, ao contrário, vão estar muito distantes desse sentimento de culpa. Pour autant, dans un cas comme dans l'autre, mas no entanto, tanto num caso quanto no outro, la question sera effectivement, est-ce qu'on peut réduire le criminel à son acte? Nos dois casos, a questão é, será que a gente pode reduzir o criminoso ao seu ato?
Bien sûr, si on prend le modèle de la psychanalyse, la réponse est non. Se nós tomarmos o modelo da psicanálise, a resposta é não. En ce sens que si le symptôme est une formation de compromis, No sentido de que se o sintoma é uma formação de compromisso, le passage à l'acte est aussi une solution catastrophique. a passagem ao ato é também uma solução catastrófica. Ça ne veut pas dire que l'acte ne doit pas être jugé. Isso não significa que o ato não deva ser julgado. Il est bien sûr nécessaire que E- ce jugement ait lieu. Ao contrário, é necessário que esse julgamento tenha lugar. Mais on est bien obligé aussi de prendre en compte la dimension de solution, aussi mauvaise soit-elle, que ce passage à l'acte peut avoir pour le sujet à un moment donné. Mas nós temos também levar em conta a dimensão de solução que, porventura, essa passagem ao ato tenha representado para o sujeito criminoso. Alors, parler de solution est quelque chose qui peut paraître extrêmement provocateur. Falar de solução é alguma coisa que pode parecer muito provocador, né? Mais quand on parle de solution, on parle là encore une fois de solution inconsciente. Mas quando nós falamos de solução, aqui também falamos de solução inconsciente. C'est-à-dire de tenter d'apaiser une tension extrême Quer dizer, a tentativa de apaziguar uma tensão extrema dans le passage à l'acte. na passagem ao ato. Vous vous souvenez que une des définitions du passage à l'acte, Você sabe, uma das definições da passagem ao ato c'est une tentative de venir court-circuiter le travail de pensée. é de que ele é uma tentativa de fazer um curto-circuito na dimensão de pensée? De l'élaboration de la pensée. Na dimensão da elaboração e do pensamento. Donc là où il y a passage à l'acte, il y a impossibilité de penser. Então, ali onde há uma passagem ao ato, há uma impossibilidade de pensamento. Donc le travail que les cliniciens pourront faire ensuite avec ces personnes-là O trabalho que os clínicos poderão fazer depois com essa pessoa sera de restituer de la pensée là où il y avait de l'acte. será o de restituir o pensamento ali onde só havia o ato. Mais bien sûr, le travail consistera à penser aussi, à supposer qu'on puisse substituer de la pensée à de l'acte. Mas também o trabalho será exatamente a ideia de que se poderá vir a substituir o ato pelo pensamento. Très bien, ça, très bien. Hein? E de l'impliquer. Oui, ça c'est obligatoire. Obrigatório. Mais Et- c'est obligatoire. C'est-à-dire que ce travail de mise en pensée, c'est pas nous qui pourrons le faire, hein. Je veux dire, on pourra accompagner le patient dans l'idée qu'effectivement, il y a un travail de pensée à faire, mais... Pardon, excusez-moi. Esse trabalho de colocar isso, passar o ato para o pensamento, é um trabalho que vai ser feito não por nós, mas pelo sujeito, e implica necessariamente nele, né? Implicação do sujeito nisso. Eu vejo que tem muitos pontos em comum, né? A questão do ato, então, eu achei muito interessante que a Leonida colocou essa pergunta, né? Porque a passagem ao ato, né, para vocês juristas, né, do campo do jurídico, na passagem ao ato é um conceito na psicanálise, é um conceito psicanalítico, né? Eu tô falando e é interessante ver como é que a dimensão do ato ela faz também uma ponte entre a questão do direito criminal, né, e a psicanálise. Essa articulação entre o singular e o universal é algo muito interessante. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une injonction qui s'adresse à chacun d'entre nous. O que eu tentei dizer há pouco foi de que há uma injunção que se dirige a cada dentre nós, Qu'on pourrait qualifier en fait de loi universelle, que a gente qualifica como sendo uma lei universal, c'est-à-dire cette injonction qui nous demande de nous séparer, de devenir sujet. quer dizer, essa injunção que nos demanda, nos pede que nos separemos, ou seja, nos tornemos sujeitos. Donc en fait, le devenir sujet, la subjectivation, O tornar-se sujeito, a subjetivação, serait la manière que nous avons, nous,
un par un, de répondre à cela. Seria a maneira que nós temos, por de responder a isso. C'est ça l'articulation entre l'universel et le singulier. É essa articulação entre o universal e o singular. Alors aujourd'hui, ce processus est un processus qui se fait peut-être de façon un peu plus complexe. Hoje, esse é processo que se faz de uma maneira pouco mais complexa. Tu sais que en France, il y a un certain nombre de collègues qui défendent la thèse que nous serions entrés dans une nouvelle forme de subjectivité. Você sabe que hoje na França existe certo número de colegas que dizem que nós entramos agora numa nova forma de subjetividade. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse réellement soutenir cette thèse-là. Eu não estou persuadido de que possamos realmente sustentar essa tese. Pour autant, on est bien obligé effectivement de se confronter au fait qu'il y a un certain nombre de manifestations cliniques qui émergent aujourd'hui et qui sont d'une violence extrême, comme tu le rappelais. Nós estamos confrontados, sim, ao fato de que há uma série de manifestações clínicas de uma violência inédita a qual nós estamos presentificando, sim, isso é verdade. Je pense que les outils que Freud nous a légués permettent de comprendre ce mécanisme-là. E eu acho que os instrumentos que Freud nos legou permitem que a gente entenda esses fenômenos. On peut dire que la subjectivation a longtemps passé par une opposition et la confrontation à un interdit. Pardon, je parle assim. Longtemps, la subjectivation a fonctionné par la confrontation à un interdit, à un impossible. Então, durante muito tempo, a subjetivação ela passou por um certo confronto com uma proibição. Aujourd'hui, le modèle de la famille Hoje, o modelo da família est un modèle à la fois sympathique et un peu dangereux. é, ao mesmo tempo, modelo simpático e pouco perigoso. En quoi? Eh bien, simplement, c'est que le couple parental No sentido de que o casal parental se met souvent en position de devoir combler l'enfant. se coloca com muita frequência numa posição de dever preencher a criança. Et parfois, effectivement, à occuper donc une place qui est essentiellement une place comblante. E de ocupar junto à criança lugar que é essencialmente lugar de preenchimento. Alors que la subjectivité a à voir avec le manque et le fait de creuser effectivement cette place de manquant. Ao passo que a subjetividade ela tem a ver com o esvaziamento e com fazer esse cavar alguma coisa ao invés de ficar preenchendo. À partir de là, on peut dire et on peut comprendre comment un sujet à un moment, n'ayant pas reçu ces modalités de mise à distance de l'autre, Mise à distância. Tenir à distance, créer la distance. A gente pode entender, então, que sujeito que não tenha compreendido, não tenha recebido essa possibilidade de manter uma distância em relação ao outro, À partir de là, créer la distance de la façon la plus violente possible. ele vai, a partir de certo momento, criar essa distância de modo mais violento possível. Non pas effectivement dans la prise de position par les mots, Não a partir de uma tomada de posição pelas palavras, mais effectivement par un acte violent qui vise à éliminer l'autre. mas efetivamente através de ato violento que visa À éliminer l'autre. eliminar o outro. C'est-à-dire en gros, dans une position qu'on retrouve de plus en plus dans la clinique qui serait c'est moi ou lui. Então isso seria, em última análise, uma coisa que a gente vê muito na clínica hoje, que é a oposição, ou eu ou ele. Voilà. Il n'y a pas la place pour tout le monde, Não há lugar para todo mundo. Voilà. C'est lui ou moi. É ele ou eu. Et vous vous souvenez que ça, c'était quelque chose que Lacan avait décrit dans son travail sur l'agressivité. Isso é alguma coisa que Lacan escreveu no seu trabalho sobre a agressividade. Donc c'était effectivement quelque chose qui faisait partie, je dirais, du développement, entre guillemets, normal de l'enfant.
Isso é alguma coisa que a gente vê que faz parte do desenvolvimento normal da criança. Si ce n'est qu'à partir d'un certain moment, cette agressivité était médiatisée. Mas sempre levando em conta de que a partir de certo momento essa agressividade tem que ser mediatizada. C'est peut-être cette médiatisation, effectivement, aujourd'hui, qui est plus complexe et qui est plus difficile. E de fato é essa mediação que hoje em dia é mais complexa e mais difícil. Et là, on verrait effectivement apparaître le passage à l'acte à la place de l'élaboration psychique. E aí que a gente vai ver, no lugar da elaboração psíquica, aparecer essas passagens ao ato. Et effectivement, quand on est dans un groupe, quand on est dans quelque chose où la distance vient à manquer, E efetivamente, quando a gente está num grupo, num lugar onde a distância falta, une des tentatives, effectivement, pour créer de la séparation, c'est de créer de la violence pour que l'autre s'éloigne. uma das tentativas é criar alguma violência para que o outro se afaste. C'est une des façons, effectivement, de pouvoir penser l'acte violent à l'adolescence, par exemple. Eu acho que essa é uma forma de a gente poder pensar o ato violento na adolescência. Quand l'adolescent, effectivement, rejette de façon extrêmement violente sa mère, Quando o adolescente, por exemplo, rejeita de forma muito violenta a sua mãe, c'est une façon, effectivement, de tenir à distance cet objet qui est un peu trop proche et qui devient dangereux. é de fato uma maneira dele manter à distância esse objeto que está muito próximo Et qui devient dangereux. e que se torna perigoso. O professor Jean-Michel também tem que conhecer o lado mais turístico do Rio de Janeiro. Temos que deixar ele também curtir um pouco a nossa cidade. Alors, en principe, ça s'adresse à tous. Em princípio, se dirige a todos. Mais bien sûr, ça s'applique de fait dans les institutions publiques. Mas se aplica de fato nas instituições públicas. En gros, un des arguments, c'était il est hors de question de continuer à subventionner avec de l'argent public O argumento era o qual? Era de que era fora de questão continuar a subvencionar com dinheiro público une pratique qui n'a aucun intérêt. uma prática que não tem nenhum interesse. Donc, ce qu'il faut quand même comprendre, parce que ça a été, pour tous les collègues qui interviennent dans des institutions publiques, extrêmement violent. É preciso entender que aquilo que foi muito violento para todos os colegas que trabalham em instituições públicas, Du jour au lendemain, de dia para o outro, les pratiques qui étaient menées, les thérapies qui étaient conduites ont été interrompues. de dia para o outro, as práticas e as terapias foram interrompidas. Voilà. Donc, alors, bien sûr qu'il y a eu des petits arrangements, bien sûr que certains ont trouvé des solutions, Houve pequenos arranjos, alguns encontraram algumas soluções, mais il faut bien entendre qu'ils sont rentrés dans l'illégalité. mas é preciso entender que, nesse caso, eles entraram na ilegalidade. Et aussi, je veux dire, dans une pratique qui est une pratique dissimulée et cachée, qui ne dit pas son nom. E numa prática que era dissimulada, escondida, e que não podia dizer que existia. Avec, bien sûr, les conséquences que l'on sait lorsque on pratique quelque chose et qu'on dit qu'on fait autre chose. E com as consequências que poderiam advir, que a gente sabe que acontece quando a gente pratica uma coisa e diz que faz outra. Par contre, en cabinet, Ao contrário, no consultório, nous n'avons pas encore un policier qui vient vérifier si on fait la psychanalyse ou pas. nós não temos ainda um policial que vem verificar se nós estamos fazendo psicanálise ou não. Pas encore. Pas encore, não ainda. Très bien. Merci beaucoup. Talvez para nós da área do direito fiquem duas reflexões, eventualmente para sessões futuras. A primeira reflexão é por que nós da área jurídica temos a tendência de reduzir
o sujeito ao ato. É muito comum, especialmente nas sentenças criminais, o juiz adjetivar a conduta do acusado. O acusado pode depois, eventualmente, o condenado pode depois se emendar, deixar de ser aquele ato que ele praticou, mas a sentença, como nós dizemos no mundo jurídico, faz coisa julgada. Fica perenemente lançada e os adjetivos ficam ali lançados. Talvez uma reflexão que nos caiba é tentar desadjetivar as nossas sentenças, a nossa atuação profissional, de modo a não reduzir a pessoa ao ato. E a outra reflexão é por que para o juiz não é importante formular a pergunta que Creonte formulou, que o professor Jean-Michel explorou tão bem. Por quê? Ao juiz não é dado perguntar o porquê do ato. E fica a reflexão de que, se nós perguntássemos, se nós pudéssemos perguntar o porquê dos atos, talvez a decisão pudesse ser diferente, ou, pelo menos, o judiciário não seria usado como é para finalidades diferentes do que uma finalidade estritamente jurídica. Explico melhor. Nas varas de família, se nós perguntássemos o porquê das ações, nós veríamos que os porquês são, às vezes, muito diferentes das finalidades objetivadas por uma ação judicial. Talvez esse mundo que está fora do direito pudesse ser trazido para o direito e as nossas reflexões aqui pudessem caminhar nesse sentido. Bom, em relação às próximas sessões, a primeira, a partir dessa, será no dia 11 de junho. Não sei se o professor Marco Antônio está ciente disso, mas ele será o palestrante. Intimado no ato. No dia 11 de junho, e a partir daí nós vamos montar aqueles seminários de compartilhamento dos conceitos básicos jurídicos e psicanalíticos. Então, eu acho que nós podemos encerrar desejando ao professor Jean-Michel uma excelente estadia no Rio, e sempre que voltar a essa cidade, por favor, nos faça uma visita, e se tiver disponibilidade de tempo, nos faça uma palestra.